Pastor Natanael, recebemos agora há pouco um ouvinte, através do telefone, NQI, o ouvinte não quis se identificar, é um direito dos nossos ouvintes e participantes, que faz uma pergunta bastante oportuna. Ele pergunta, Pastor Natanael, como devemos comemorar o Natal sendo evangélicos, ou como evangélicos? Como devemos comemorar essa data? Devemos comemorar o Natal da maneira que a Bíblia registra. Quando Jesus nasceu, os pastores vieram para conhecimento do nascimento de Jesus e o adoraram. Também os anjos desceram do céu e cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, a quem Deus quer bem. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 2. Olha, eu pergunto, se os anjos vieram comemorar o Natal de Jesus Cristo, quem somos nós, simples homens, simples humanos, para não comemorar o Natal? O que nós não concordamos é com a maneira fora dos princípios bíblicos que o mundo comemora o Natal de Jesus hoje. Por quê? O mundo visa o lucro financeiro. Então inventou-se a ideia de Papai Noel. Nossas crianças, que não as minhas, mas as crianças, a maioria da população brasileira aqui no Brasil, os pais começam desde que a criança nasce, nos primeiros anos já formaram aquela ideia da visitação do Papai Noel, à medida que eles estão deitados, quando acordam, encontram lá debaixo da cama um presente. Quem esteve aqui para trazer esse presente? Papai Noel. E aí saem à rua e vêm às lojas para visitar com os próprios pais que trazem para conhecer essa figura augusta, entre aspas, de Papai Noel, figura mitológica, sem base histórica, sem base bíblica, é o meio de comemorar o Natal no Brasil. E esse movimento de Natal que leva todo o comércio a se movimentar para vender seus objetos. É uma maneira de vender, muito bem, só que não tem base na Bíblia. E esse é o meio de comemorar. É o que nós não fazemos. Nem colocamos árvore de Natal em casa, com presente nos galhos, etc. Isso é maneira pagã, contrária à Bíblia Sagrada. Se alguém critica essa forma de comemorar o Natal, nós estamos do lado dessa pessoa crítica. Agora, admitir, você não pode comemorar o Natal porque Natal é pagão. Natal não é pagão, é cristão. Comemora o quê? O nascimento da pessoa augusta do Senhor Jesus Cristo, que veio este mundo com o propósito de buscar e salvar os perdidos. É o meio, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E diz 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ora, vamos deixar passar uma figura dessa, bíblica, porque a maioria está comemorando de uma maneira pagã. Não temos nada com os de fora. É livre. É como que acontece, por exemplo, estamos aguardando a volta de Cristo. Ele voltará. Mas nós vemos hoje que em campos de futebol se reúne o povo dizendo que vai descer o Papai Noel. Aquela figura admirada pelas crianças, pela maioria das pessoas, e ali aquele homem fugaz, quer dizer que não tem nada com o caso, que não tem nenhuma representação de Jesus, recebendo homenagens de adoração das crianças e dos adultos. É a comemoração do Natal. Agora, Jesus voltará. Está lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Da maneira que ele subiu. Quando ele subiu, ele foi visto
quando ele voltar vai ser visto. De modo que esta é a maneira de cultuar o Senhor Jesus Cristo. Pela sua vinda, pelo seu retorno, quando vier buscar a sua igreja. Este é bíblico. Pode acusar, mas estamos dentro da Bíblia Sagrada. Se alguém está fora da Bíblia, não concordamos. Nesse particular, criticamos. Mas agora criticar porque estamos comemorando o Natal dentro dos princípios bíblicos, não tem base. Por isso, essa pessoa que nos liga como devemos comemorar o Natal como Evangelho, é da maneira que eu estou falando. Não vai ter Papai Noel na nossa igreja para enganar crianças. Não vai ter árvore de Natal. Luzinhas. É um culto que se presta ao Senhor Jesus Cristo, como sempre fazemos durante o ano inteiro. E ele merece. Muito bem. Próxima pergunta é uma indagação aqui. O que a Bíblia diz? Jesus merece adoração, pastor Natanael? Desde o nascimento de Jesus, os homens têm se dividido sobre a questão da divindade dele. Hoje, a grande maioria das pessoas que se dizem ser cristãos adora Jesus como Deus. Outros, que têm outras maneiras de crer, não adoram Jesus, negam a sua divindade. Agora, consultando a Bíblia Sagrada, o que é que nós vamos encontrar? Criaturas não merecem adoração. Paulo fala de pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso nós encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Por favor, procurei. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí está o que o mundo em si faz. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Homens bons recusam a adoração. Temos em Atos 10, 25 a 26, homens que têm noção de responsabilidade, não aceitam a adoração. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Tá vendo? Homem consciente. Pedro, apóstolo de Jesus, não recebeu adoração. Anjos também não podem receber adoração. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Tá vendo? Anjos não receberam adoração. Agora, presta bem. Agora vamos mostrar com a Bíblia Sagrada que Jesus recebeu adoração e repetidas vezes Jesus permitiu que os homens adorassem. Vamos começar aqui pelo primeiro evangelho, Mateus capítulo 15, versículo 25. Nós encontramos aqui, 15, 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí está, Jesus curou o filho de uma mulher, Cananeia. pode ler Cananeia, e ela adorou Jesus, e ele recebeu adoração. Filho da mulher cananeia. Em seguida, nós temos também em Atos 14, E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando Jesus apareceu aos discípulos na Galileia. então, os discípulos adoraram. E a quando Jesus. ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então,
Então nós temos aí João 9:38, também temos a adoração de Jesus. João 9:38. Perfeito. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, como podemos explicar esse fato? São três possibilidades que os homens têm sugerido. Alguns alegam que Jesus era blasfemo, outros que aceitou a adoração que ele não merecia. Essa foi a conclusão dos judeus que o mataram. Mas tudo o que o Pai fez para confirmar a palavra de Jesus mostra que eles rejeitaram o ungido de Deus. Atos 2, 32 a 36. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Está vendo? Deus o fez Senhor e Cristo. Outros acreditam que Jesus era louco, se enganou com ilusões da divindade. Quer dizer, há várias opiniões de pessoas, mas não se pode negar o que a Bíblia declara. Agora, todos os que acreditam na Bíblia como palavra de Deus, entendem que Jesus é divino, sendo Deus, ele merece adoração. E podemos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto pelo estudo de Hebreus, capítulo 1. Esse capítulo mostra a posição exaltada de Jesus como herdeiro, criador, expressão exata do ser de Deus, sustentador da criação, purificador dos pecados, etc. E o capítulo afirma que Jesus é o Filho de Deus e é superior aos anjos. Neste contexto, o Pai ordenou que os anjos adorassem seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Agora, pergunto a você, como é que tem igrejas que se dizem evangélicas que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel? Ora, estão rebaixando a pessoa de Cristo. Se Jesus fosse Miguel, ele não podia ser adorado pelos anjos. Agora ele é adorado pelos anjos. Até as mais antigas edições das Escrituras, publicadas pelas TJs, o Testemunho de Jeová, refletem um sentido correto desta ordem. Mas ao trazer novamente seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso está dito na própria tradução do Novo Mundo. Na tradução do Novo Mundo. A edição de 67. Edição de 1967. Perfeitamente. Qualquer pessoa que recusa adorar Jesus desobedece a Deus. Antagônicos, né? Então. Muito bem. Pastor Natanael, mudando um pouco aqui agora o foco do nosso tema de hoje, que foi falado acerca desse período natalino, né? Desde a nossa mensagem com o nosso pastor presidente, agora o senhor também abrindo aqui esse quadro. Temos também uma situação aqui em particular na nossa igreja. No final de semana, no próximo sábado, nós teremos a Ceia do Senhor. E uma pergunta bastante recorrente também nos está chegando agora aqui ao nosso programa. Perguntam o seguinte aqui, um ouvinte que não quer também se identificar. Pergunta, quem pode participar da Ceia do Senhor? Aproveitando aqui já para nosso evento agora sábado próximo. O apóstolo Paulo dá as condições, né? Só podem participar da Ceia do Senhor as pessoas membros da igreja que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além dessa condição, é preciso que tais pessoas estejam vivendo em comunhão com a igreja, isto é, integradas nas reuniões normais da igreja, naturalmente excepcionando casos especiais de viagens e enfermidades, que possam atender à recomendação
do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 28 a 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Muito bom. Aí está. Aí está, né? Então, está bem explicado aí para esse irmão. E já fica também aqui o convite, né? A todos os membros da nossa igreja. Próximo sábado, Ceia do Senhor, a igreja sede aqui do nosso ministério. Outra pergunta também, pastor, que nos chega aqui. Jesus veio cumprir ou destruir a lei do Velho Testamento? Jesus veio cumprir ou destruir a lei no Velho Testamento? Pergunta. Jesus veio cumprir a lei e declarou que não passaria sem que tudo fosse cumprido, como lemos em Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. É conveniente ter presente que esta passagem não diz que cada jota ou tio da lei não vão permanecer até que o céu e a terra passem, mas diz que não passarão sem que tudo seja cumprido. É o que se lê em Lucas 16, 16 a 17. A lei e os profetas duraram até João. Ora, tanto esta passagem como a de Mateus 5, 17 a 19, ensinam justamente que em algum tempo a lei passará, ou passaria, melhor dizendo, isto é, logo que fosse cumprida. E Jesus disse que ele veio cumprir, logo já passou. O que Jesus asseverou não é o tempo que a lei há de durar, mas a certeza do seu cumprimento. Lucas 24, 44, Atos 13, 29, Romanos 10, versículo 4, Colossenses 2, 14 e 16. A lei que fala Jesus não é só o decálogo, como inclusive os 5 livros de Moisés. Isto só pode ser visto da seguinte maneira. Jesus fala em Mateus 5 de 3 mandamentos do decálogo, do 6º mandamento, versículo 21, do 7º mandamento, no versículo 27, do 3º mandamento, no 33. Jesus fala de mandamentos fora do decálogo, olho por olho, Levítico 24, 20, amor ao próximo, Levítico 19, 18. Jesus, quando fala da lei, referia-se a todo o Pentateuco, Gênesis ao Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, 11, versículo 13, 22, versículo 14, e Lucas 16, 19 a 31. Muito bem. Pastor Natanael, tem mais uma pergunta aqui, o ouvinte não deixou a citação. Ezequiel 47, 12, ele diz que há várias referências na Bíblia que existem águas que correm do trono de Deus e que até as folhas que caem das árvores existem junto ao rio, servem de remédio para as nações. Essa citação, essa menção está em Ezequiel 47, 12. O ouvinte gostaria de saber se essas águas são para os dias de hoje ou se tem algum significado diferente, porque segundo ele, quando todos nós estivermos na glória celestial, não precisaremos de remédio, pois no céu não há dor e nem sofrimento. Este rio representa figurativamente a pessoa de Jesus. Ele mesmo empregou essa figura de linguagem a fim de descrever a si mesmo. Ele disse à mulher samaritana que ele era a fonte da água doadora da vida. João 4,
versículo 10 a 14. João 4. João 4, João capítulo 4, versículo 10 a 14. Um instantinho que a Bíblia do pastor ela já está toda marcada. 4, versículo 10 a 14, é isso? É. Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Aí está, então. E João acrescenta que Jesus é a fonte de rios de água viva, dentro do comentário de João 7, 37 a 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Essas águas são para nossos dias, pois todos precisamos de Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as folhas da árvore da vida indicam a ausência ali de tudo que causa sofrimento físico e espiritual, de acordo com Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, esta não se trata, pois, de uma linguagem literal, mas figurada. Amém. É a resposta à pergunta resposta da à nossa pergunta. consulente. Perfeito.